Bem, meus amigos, nós estamos hoje com um assunto que gera muita dúvida e realmente um assunto bastante polêmico, bastante difícil de entendimento e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus é muito clara sobre esse assunto. Nós vamos falar de divórcio e novo casamento. Vamos deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações e vamos aceitar as verdades bíblicas. Está escrito em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então ele criou a Eva e automaticamente o casamento. Muito claro. Em Malaquias 2:16 está escrito, Deus falando: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Claro que aqui, meus irmãos, ainda tem outras passagens bíblicas, mas tem um ano que eu venho estudando esse assunto e Deus tem me dado graça, o Espírito Santo tem estado presente sempre com a gente. E eu não sou dono da verdade e também não está aqui todos os textos, mas estão aqui os textos, eu creio, pela luz do Espírito Santo, necessários para um entendimento definitivo. Como eu falei, eu não sou dono da verdade, mas busquei a fonte da verdade, que é a Bíblia Sagrada, na Bíblia Online, na Bíblia da Edições Paulinas e da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui não está baseado em estudo de nenhum outro colega. Vem com a inspiração do Espírito Santo, junto com a própria inspiração na Bíblia Sagrada. Continuando, em Mateus 19:7, perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, ou seja, não é este o plano original do Criador. Em Lucas 16:18 está escrito, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido está também cometendo adultério. Eu peço a você que, se quiser realmente entender este assunto, creio que até esgotá-lo, assista o vídeo todo, que até o final tem coisas interessantes. Continuando, em Marcos 10:12. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. O casamento é muito sério para Deus, muito sério. Infelizmente, nós estamos vendo muita separação, muito descompromisso com o matrimônio, mas vocês estão vendo que ele é muito sério para Deus. Mas calma também para os que já
se casaram, divorciados. Vamos ver o que na sequência a palavra de Deus está dizendo. Em Mateus 5,32 está escrito: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Neste sentido, a imoralidade sexual, aqui está dizendo textualmente, é o adultério, traição, no sentido de adultério. Não é outro tipo de traição, é sexual. Continuando, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo também adultério. Meus irmãos, cuidado com versos isolados e fora do contexto. Nesse que eu vou ler embaixo, vai ficar parecendo, se eu o estivesse lendo isoladamente, que não teria problema algum o divórcio para Deus. Aqui não me interessa as leis humanas. Aqui é para quem segue Jesus, é para quem segue e crê na Bíblia Sagrada. Nesse versículo de Mateus 5,31, está escrito: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, ponto final. Então aqui está parecendo que divorciou, dá carta de divórcio e está tudo bem, isoladamente. Você já sabe que não está tudo bem pelos versículos que eu li anteriormente, mas também vai entender melhor pelos versículos seguintes. Tem alguns casos que eu fiz questão de citar, que está na Bíblia Sagrada, citando o divórcio, mas que está como ilustração para uma outra passagem. Mesmo assim, eu fiz questão de citar para ilustrar melhor que o meu interesse é total e apenas, como eu fui ajudado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, ajudar a você também. Não tenho denominação religiosa, não tenho interesse nenhum de defender nem a minha vida separadamente e nem, muito menos, pensamentos e doutrinas de homens nas religiões. Então tem esses casos que são força de expressão comparativo para explicar melhor. Ele não está ligado diretamente ao divórcio, mas assim mesmo nós vamos citar uns 2 ou 3. Se um homem se divorciar de sua mulher, e se ela, depois de deixá-lo, casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? É uma pergunta que está aqui. Em Jeremias 3:1, e continua: não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem... Aí Deus usou até então para tocar no assunto principal, no pano de fundo deste versículo. Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Ele está referindo aqui ao povo de Israel, ou a qualquer um de nós que estivermos prostituindo da palavra dele, apartando da palavra dele, e ele está perguntando, agora você quer voltar de novo? Ele comparou ao divórcio em um matrimônio. Na sequência, ele tratava aqui, ainda nesse versículo, no momento que tinha uma grande infidelidade do povo de Israel, por isso ele fez essas perguntas. Em outra passagem, também de Jeremias 3:8, continua: viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. Estão entendendo?
Então Deus está dizendo que deu a Israel uma certidão de divórcio. Então ele usou atrás o casamento, o divórcio do matrimônio, para ilustrar essa sequência. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Aqui ele está dizendo em todos os erros, não em relação sexual ilícita, porque aqui ele está dizendo para o povo de Israel em todos os aspectos e não sobre o matrimônio. Entretanto, continua em Jeremias 3,8, a sua irmã Judá, a traidora, e também se prostituiu sem temor algum. Mais um texto nesse sentido está em Isaías 51. Vai de 51 a 3, mas vamos ler só o 51. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Então, aqui em Isaías 51, Deus continua com a sua reação diante da reclamação de que ele teria abandonado Israel. Vamos continuar literalmente agora no divórcio dentro do matrimônio. Está em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Agora, gente, este daqui trata de exceção. Vocês vão entender. Nós não podemos fazer de exceção regra. É tanto que ele não aparece em outra parte da Bíblia. O Deuteronômio 24, 1, 4, eu vou ler para encurtar, e depois você confere na sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler ele todo. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que lhe reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Isto é exceção para um acampamento que estava vivendo numa balbúrdia. E Deus precisou passar regras específicas, porque os homens estavam abusando desta prática com as mulheres, achando que as mulheres eram propriedade deles. Eu busquei no capítulo 23 do mesmo Deuteronômio, para ficar dentro de contexto. Então Deus está colocando aqui ordem em um acampamento cheio de balbúrdia. Não é sanção, neste caso, sobre o divórcio, mas sim para proteger as mulheres, uma vez que os homens estavam abusando desse expediente e muitas vezes querendo impor direitos, inclusive sobre os dotes que as mulheres levaram para o casamento. Este versículo não faz parte dos anteriores como regra geral. Continuando. Aí entra o seguinte, gente. E a pessoa
que casou e separou sem conhecer as Sagradas Escrituras? Tem essa pergunta, e eu mesmo já atendi vários casos desta natureza. E Deus, diferente do que muitos pensam, ele não é punitivo, ele é justo. Então ele está sendo justo também com o que já aconteceu sem o conhecimento, sem o domínio da Bíblia Sagrada por aqueles que tomaram tal decisão que Deus abomina. Está escrito em Atos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Claro que está falando de Jesus Cristo. Esta passagem não é falando especificamente do divórcio, mas é claro que abrange todos os pecados quando a pessoa não sabia do contexto bíblico, não sabia, não dominava este assunto. Então não fez em desobediência, não fez para confrontar a Deus. Fez achando que não deu certo e poderia. Esse é para os que já fizeram, meus amigos. Quem não fez, quem não se separou, por favor, não se separe, não desagrade a Deus, que as consequências, essas são inevitáveis e são terríveis. E a própria Bíblia vai dizer mais adiante o que Deus recomenda. Você que está conhecendo agora, já não tem mais desculpa. Tanto você, homem, quanto mulher, porque quando aqui diz mulher, diz homem, serve para os dois. Quem está conhecendo agora, e está, porque a Deus ninguém mente, por favor, siga a Bíblia Sagrada se quiser ter uma vida aprazível, uma vida agradável aos olhos de Deus. Ah, mas eu vou viver então infeliz se o meu casamento não está dando certo, só porque não teve adultério? Não, você não vai viver infeliz. Se você é cristão ou cristã verdadeira, você vai crer, vai confiar em Deus e orar para a restauração do seu casamento. A solução não é separação, porque problema todos eles têm. Você não vai viver infeliz, tanto homem quanto mulher. Você precisa confiar em Deus, ser cristão ou cristão verdadeiramente, orar a Deus que Ele é craque para fazer restauração de matrimônio, uma vez que Ele odeia a separação. E nestes dois casos ainda do arrependimento, vivia-se uma religiosidade muito grande e os atenienses ignoravam o verdadeiro Deus. Isso está no verso 23 do mesmo capítulo 17, se confere aí. Daí Deus falou isto. E claro que isso continua valendo para quem até então desconhecia essa severidade, essa seriedade do matrimônio para Deus.
E vamos agora, para finalizar. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, por favor, nós estamos falando de Deus, das Sagradas Escrituras. Não pense, qualquer um de nós, então não vou conhecer as Sagradas Escrituras, porque se eu conhecer e fizer algo contrário a elas, eu estarei pecando. Se eu não fizer, eu não conheço, então eu não estarei pecando ou depois eu me perdoo. Você já pecou só de pensar assim. O negócio não é fugir delas. Deus mandou: examinai as Escrituras, estudai as Escrituras, porque julgueis ter nela vida eterna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele já nos mandou estudar as Escrituras. Quem não está estudando está em desobediência. Então não conhece porque não quer. Como eu um dia não conhecia. E tenho certeza absoluta, porque o meu arrependimento foi verdadeiro em todos os tipos de pecado que eu tive. Outra coisa, você vai pedir perdão a Deus, é lógico. Você que está casado hoje, no segundo casamento, você, ao pedir perdão a Deus, você não está dizendo que este casamento atual está indo mal. Não. Ao conhecer a verdade e ao sabermos que erramos, ainda que sem conhecimento, nós precisamos, se quisermos ter o perdão de Deus e almejar as mansões celestiais, nós precisamos pedir perdão a Deus e ainda ao cônjuge que um dia você ou eu largamos sem ser por motivo de adultério. É duro, né? Claro que todo pecado é duro. Mas se quiser, com Deus é assim. Eu não vou te iludir. E você não consegue iludir a Deus. Voltando no plano original de Deus, está escrito em 1 Coríntios 10, 7 a 10 e 7, 11. Está escrito: aos casados dou este mandamento, não eu, o apóstolo Paulo falando, não eu, mas o Senhor Deus, que a esposa não se separe do seu marido. E é claro que está falando que o marido não se separe também da sua esposa. No 1 Coríntios 7, 11, continua: mas se o fizer, se insistir e fizer, separar, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido ou sua esposa. Estou lendo a Bíblia. E o marido não se divorcie da sua mulher, ou a mulher não se divorcie de seu marido. Fecha 1 Coríntios 7, 10 e 11. E para terminar, Mateus 19, 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amados irmãos e irmãs, o assunto é muito sério, vocês viram, mas é a palavra de Deus. Quem já tomou a atitude sem conhecer, já está tomada. Se teve arrependimento de ter desobedecido 2 vezes, de ter se separado
sem motivo que a Bíblia permite, e de ter casado novamente, é preciso ter este arrependimento, estes dois. Mas se eu arrepender, meu casamento hoje está muito bom, como que eu vou me arrepender de ter casado novamente? Espera, você não está arrependendo do casamento que está bom. Você está arrependendo porque se separou e desobedeceu a Deus e porque se casou e desobedeceu a Deus. Agora, glórias a Deus, porque agora você está vivendo bem. Isso não apaga os erros do passado. Mas se tiver arrependimento, você está livre desse peso. E a melhor coisa que tem é ficarmos livres desses pesos. E você, minha irmã, meu irmão, com todo carinho e respeito, e não é porque pimenta nos olhos dos outros não arde, não é isto que eu vou dizer. Eu vou dizer porque eu te amo em Cristo Jesus e está escrito, é isto na palavra de Deus. Se você, então são tantos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades no matrimônio, seríssimas, mas não houve traição, não houve adultério. Se houver também e você quiser e preferir, a agradar mais a Deus, você pode perdoar. Mas, se não houve, se você é cristão de verdade, ser cristão, gente, não é só ir à missa, nem só ir aos cultos, e nem dizer que ama a Deus e que Deus te ama. É praticar, é viver a palavra de Deus. Se você está nessa situação, não se separe. Se você quer seguir a palavra de Deus e se quer um conselho de uma pessoa que não sabe nada mais que você, muito menos vale mais que você. Mas tenho certeza do que estou falando, porque tenho certeza do justo Deus que eu sirvo. Ore e confie em Deus, que a restauração virá. Aí, se ele ou ela não quiser, basta um querer. A última palavra será de Deus neste caso. Que a paz do Senhor seja com você e o seu matrimônio.